Fala, Vascaíno! Fala, Vascaína! Tudo bem? Uma boa tarde, um casaca no seu coração, que Deus possa abençoar as nossas vidas e mais um vídeo para a gente dar ênfase aos principais assuntos do noticiário esportivo do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje, dois assuntos aí que ganharam muita repercussão. Situação da vitória do Vasco da Gama após o golaço do Payet e agora o Vasco já pensando no jogo contra o Cruzeiro. Notícias preocupantes aí vinda do departamento médico do Vasco da Gama. A gente vai explicar nessa edição do nosso vídeo e a gente vai falar aí sobre a situação da transição, porque hoje oficialmente o Jorge Salgado se reuniu ali com o Pedrinho, mais alguns representantes da 7777 Partners, num hotel aqui na zona sul do Rio de Janeiro, e começaram ali a fazer o planejamento ali para o próximo triênio, né? Principalmente para 2024, um ano que a gente vai ter muitas mudanças aí no departamento de futebol do Vasco da Gama. Portanto, eu peço a você aí, conforme você for chegando, para você se inscrever, dê uma moral aqui para a gente, deixe o seu like ou o seu dislike e ativem o sininho. Nos dê uma oportunidade, caso você não goste depois do nosso canal, você vai e cancela a sua inscrição. Vamos começar falando aqui, meus amigos, sobre o Vasco da Gama dentro de campo. Agora, esse negócio do jogo contra o América Mineiro, gente, a gente já comemorou, ficou no passado. Agora a gente tem que virar o disco aí e pensar efetivamente no Cruzeiro, que é o nosso próximo adversário. Lá em Minas Gerais, um ambiente de muita crise, certo? O Cruzeiro faz um jogo agora no dia 18 contra a equipe do Fortaleza, lá no estado do Ceará, um jogo muito difícil. E o seguinte, o Cruzeiro vai jogar até o final do Campeonato Brasileiro sem público, tá? Portanto, Vasco da Gama e Cruzeiro, no dia 22 aí de novembro, a gente vai ter campo neutro. Apesar de ser no Mineirão, é com portões fechados, devido àquela confusão que teve no último final de semana lá com o Cruzeiro, perfeito? E o seguinte, o Vasco aí que pode ter alguns desfalques, alguns já estão confirmados, como é o caso aí do Paulo Henrique. O Paulo Henrique levou o terceiro cartão amarelo. O Pumita, que vive uma fase muito ruim, não foi convocado para a seleção uruguaia, certo? O que chamou a atenção. Com isso, o Pumita deverá ser o titular do Vasco da Gama para essa partida aí. Já o Medel, né, no dia 21, ele vai estar servindo a seleção chilena. O Chile tem um jogo contra o Equador no dia 21, então ele vai desfalcar o Vasco, não vai dar tempo dele estar aqui no dia 22 no Brasil para poder vestir a camisa do Vascão da Gama. O que preocupou o departamento jurídico o departamento médico do Vasco da Gama foi a situação aí do Paulinho, porque o Paulinho ontem deixou o estádio com uma tipóia, né, uma coisa que preocupou a gente, uma luxação ali no braço, ali no ombro, né, e o Rossi saiu carregado ontem, mancando aí, certo? Então, é o seguinte, a gente tem que recuperar esses dois atletas que são essenciais. Tendência que não haja problema nenhum, porque vai ter aí pelo menos 9 dias para recuperação, mas a gente faz esse alerta aqui para vocês. Bom, meus amigos, situação agora envolvendo aí o processo de transição. Pedrinho começa a dar aí os próximos passos dele como sucessor aí do Jorge Salgado, certo? E hoje a gente toma conhecimento aqui com relação ao processo de transição, correto? Onde o Pedrinho se reuniu com dirigentes do Vasco e da 7777, dando início aí o processo de transição, certo? A reunião foi marcada no hotel, aqui no Rio de Janeiro, junto com o Jorge Salgado estava ali o Osório, do Estrada, que são os representantes aí da atual diretoria,
enquanto o Pedrinho participou ali do encontro junto, ali estavam os caras que estão atrás do Pedrinho, né? O Pedrinho é mais para dizer que é presidente, mas os caras que estavam ali por detrás do Pedrinho, que é o Paulo Salomão e o Renato Brito, também estavam lá para dar um auxílio, né? 7777 representada ali pelo Dom Rothschild e pelo Juan Spurs, né? O Nicolas Maia também estava ali, além do Lúcio Barbosa. Então estava toda a cúpula ali. E o seguinte, ficou marcado aí para definir os grupos temáticos aí com participação de representantes das duas diretorias aí. E entre os assuntos que foram abordados hoje aí, esteve em pauta, né, a gente está vendo aqui, a situação aí do estádio de São Januário, né, que é uma das prioridades aí do Pedrinho. Diz aí nos bastidores aí que a obra já começaria em abril, né? O Pedrinho já teria aí os recursos para poder fazer essa situação. Hoje, pela parte da manhã, a gente até postou, né, a possibilidade da própria Crefisa adiantar uma grana aí referente aos name rights, né? Só está aguardando essa situação do projeto-lei do Eduardo Paes ser votado na Câmara dos Vereadores, passando, vai ser sancionado, perfeito, e efetivamente aí tudo ok, vai ser liberado aí algo em torno aí de 500 milhões de reais, o potencial construtivo, né, e deverá ter essa injeção aí de capital também vinda aí da Crefisa. Quem está falando isso é o próprio dono aí da Crefisa, certo? O nosso dever aqui é passar a informação e, efetivamente, cobrar, caso isso não aconteça. Diante disso, né, a gente também deve essa ideia hoje de mudanças no departamento de futebol aí do Vasco da Gama na SAF, ganhou muita ênfase isso hoje, porque a gente vai ter uma mudança ali no homem forte do futebol. Cada dia, cada hora que se passa mais forte aí a probabilidade do Paulo Brax deixar o Vasco nesse momento e chegar aí o Alexandre Matos, certo? O Alexandre Matos, que está muito bem empregado lá no Atlético Paranaense, mas o Vasco tem o interesse de contar com ele, né? Seria ali a segunda opção, uma vez que o Rodrigo Caetano vai ficar lá pelo Atlético Mineiro, certo? E a situação aí de nomes aí, como a Carol Pfeiffer, até chegou a ser debatido, né? Ela própria falou que vai integrar aí o Conselho Consultivo da SAF do Vasco da Gama. Então a gente está vendo aí mudanças já preliminares acontecendo, certo? O Pedrinho vai ter um grande trabalho pela frente, né? Porque o que acontece? O Vasco, para quem não sabe, tomou um transfer ban aí. O Corinthians entrou no Conselho Nacional de Resolução Esportiva por conta da situação do Piton, que o Vasco não pagou. Esse vai ser o primeiro problema que ele vai ter que resolver, certo? Readequar essas dívidas aí que o Vasco está. E eu espero que tenha transparência, né, cara? Porque a gente está vendo muito sorrisinho, né, cara? Eu acho que o Pedrinho, ele tinha que cobrar aí dessa diretoria aí. Pô, acabou de entrar um aporte. Por que a gente toma um transfer ban aí e fica desse jeito aí? A gente não paga o Corinthians, o Piton, a gente não paga o São Paulo com relação ao Léo Pelé. Essas coisas assim, né? Mas tem grana aí para entrar, segundo estão dizendo, e a gente fica na expectativa, né? A Crefisa entrando aí como patrocinador master e com o nome aí do estádio do Vasco da Gama. Bom, o primeiro passo hoje foi dado e o futuro a gente vai ver, né? Os sócios deram um voto de confiança, vamos ver como é que vai ficar. Agradeço aí pela sua atenção, tá bom? Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!